Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de História no TV Araxá Educa, esse canal feito especialmente para você. Seja bem-vindo você aluno da EJA, seja bem-vindo você família. O meu nome é Carlos Dias, sou professor de História e hoje teremos uma revisão sobre a civilização grega. A revisão é muito importante, pois é uma forma de estarmos verificando a aprendizagem, né, nas duas aulas anteriores que tivemos sobre a civilização grega, e agora neste momento está fazendo uma revisão, ver como pode fazer os exercícios. Então, falamos sobre a civilização grega nas duas aulas. Na primeira aula falamos da formação do povo grego, inclusive eu trouxe essa linha do tempo mais uma vez aqui para vocês. Falamos da formação, da ocupação desde o período neolítico, falamos do período pré-homérico, né, a civilização cretense, a civilização micênica, e depois falamos da civilização grega em si, né, a partir de 1200 a.C. a 146 a.C. Então, a revisão é uma forma de estarmos lembrando, tentando lembrar, em forma de pergunta. Então, eu peço que você, neste momento agora, pegue um caderno, um lápis, uma caneta, para você estar anotando o que seria a sua resposta, acompanhando através da televisão a sua resposta. Então, você marca a sua resposta, depois você conta quantas alternativas que você acertou. É claro, é uma forma dinâmica, né? Eu vou ler para vocês as perguntas que vocês precisam estar respondendo, certo ou errado, ou escolhendo uma alternativa, mas é bem dinâmica. Faça a pergunta, espera um pouquinho e você responde, e depois apresentamos a resposta e comentamos. Prontinho? Prepara aí, prepara seu material. Está preparado para darmos início a essas duas, vai ser duas fases, dois momentos? Então, está preparado? Podemos começar? Então, vamos lá. A primeira pergunta, né? Vamos começar. Não é pergunta, só uma introdução que eu coloquei da matéria. A Grécia Antiga foi uma das civilizações que mais influenciou a formação do Ocidente. Com relação à Grécia Antiga, julgue os itens a seguir. Ela mais influenciou, pessoal, porque nós temos muita influência da Grécia Antiga, né? Na questão da política, a divisão dos poderes, por exemplo, é uma inspiração da Grécia Antiga, o teatro, a escrita, né? Nosso alfabeto, o alfabeto ocidental, tem influência da Grécia Antiga, a forma de escrever, né? Da esquerda para a direita, influência da Grécia Antiga. Então vamos lá, podemos começar agora aí, prontinho com seu caderno, prontinho com seu lápis, sua caneta. Então, dando início aí, a primeira pergunta. Essa primeira pergunta é bem simples. Você vai escolher entre certo ou errado. Então, primeira pergunta. Os alfabetos no mundo ocidental, incluindo o alfabeto latino que usamos, têm suas origens no alfabeto grego. Você acha que está certo ou está errada essa afirmação? Pensa aí. Os alfabetos no mundo ocidental, inclusive o alfabeto latino que nós utilizamos, né, tem origem no alfabeto grego. Acabei de dar uma explicadinha sobre isso aí, você vai matar a charada facinho. Vamos lá então, respondeu? Podemos responder? Certo. Né? Inclusive a forma que escrevemos da esquerda para a direita é de inspiração na cultura grega, tá bom? Vem da cultura grega. Foram os gregos que colocaram as vogais no alfabeto. Tá? Isso é uma influência da cultura grega. Continuando, mais uma de certo ou errado, um pouquinho maior, mas dá para a gente entender. Da mistura de vários povos, como aqueus, eólios, jônios e dórios, que chegaram à região da Península Balcânica por volta de 1700 a.C., nasceu o povo grego. Então pensa aí, olha, da mistura de vários povos, né? Quem são esses povos? Aqueus, eólios, jônios e dórios. Da mistura desses povos, que chegaram lá onde? Chegaram na Península Balcânica. Surgiu, então, nasceu o povo grego. Você acha que está certo ou está errado? Peço que você anota no seu caderno. Eu sempre falo para anotar, porque é importante você registrar que você anotou. Se tiver mais alguma pessoa anotando com você, registra separado, né? Quem sabe vocês podem até ver quem consegue acertar mais. Então, vamos lá? Podemos dar a resposta? Está certo. Foi justamente esses povos que chegaram na Península Balcânica, a Grécia Antiga está na Península Balcânica, da união desses povos, da mistura desses povos, que vai surgir o povo grego, que vai surgir uma única língua, formando o povo grego. Essa expressão está certa, tá? Mais uma agora falar um pouquinho sobre Atenas. Lembra que nós tivemos duas cidades importantes na Grécia Antiga, das centenas de polis que se formou, né? As polis são cidades-estados. Atenas e Esparta foram umas que destacaram na Grécia.
A cidade de Atenas foi responsável pela centralização do poder político no mundo grego. Você acha que está correto, gente? Está certo ou está errado? Olha bem, presta atenção, tá? Convido você, olha com atenção para essa pergunta. A cidade de Atenas foi responsável pela centralização do poder político no mundo grego. Foi Atenas. Atenas é uma cidade muito importante na Grécia Antiga. Ela foi responsável por essa centralização? Certo ou errado? Pensa aí. Anota, pensa e anota. Anota no seu caderno, pode até colocar a letra C para certo, a letra E para errado, aí você escolhe, tá bom? Podemos responder? Vamos lá. Está errado. Errado por quê, pessoal? Porque a Grécia Antiga, o mundo grego, não teve uma centralização política. Lembra quando nós falamos das cidades-estados, as polis? Elas eram autônomas, elas tinham estrutura política diferente, eram cidades autônomas, tá? Então, cada poli era uma cidade-estado. Não tinha essa unificação. Eles tinham a mesma cultura, né, o falar, mas em termos de cidades, elas eram autônomas, tá? Mais uma de certo ou errado. A influência grega na formação do Ocidente pode ser identificada por exemplo, nos campos da filosofia, das artes e dos esportes. Tá? Lembra que nós falamos lá que eles influenciaram no alfabeto. Será que eles influenciaram também na filosofia, nas artes e nos esportes? Pensa aí, anota C para certo e E para errado. O que você marcaria nessa opção aí dentro do que nós falamos nas aulas anteriores, das aulas que nós explicamos? Certo ou errado? Anotou? Espero que sim, tá? Se tiver alguém falando que você deixa colar de você aí, não. Está certo, né, pessoal? Na Grécia Antiga, os esportes, né, a questão dos Jogos Olímpicos é de origem grega, tá? A filosofia, os filósofos gregos, né, Platão, Aristóteles, tudo é da filosofia grega. Na arte, a questão do teatro. Lembra que nós mostramos a imagem do teatro na Grécia Antiga, que tão bem feito a acústica do teatro, que se caísse uma moeda no chão, quem estava no último degrau lá, ouvia. Então, é de influência da formação é de influência dos gregos, influenciou na formação do Ocidente. Essa cultura grega é muito enraizada, a questão da política, a democracia, é de influência da cultura grega. Tudo bem? Então, dando continuidade, mais uma de certo ou errado. Os gregos criaram uma vasta rede de colônias, que se espalhava pelo mar Mediterrâneo e pelo mar Negro. Vamos lá, os gregos criaram uma vasta rede de colônias que se espalharam pelo mar Mediterrâneo e pelo mar Negro. Aí você vai lembrar lá, a localização da Grécia na Península Balcânica. Então, eles criaram essas vastas colônias, as colônias se espalharam ou ficaram só naquele território deles ali? Certo ou errado? Pensa aí. Respondeu? Então, espero que sim. Vamos lá, então? Correto. Correto por quê, pessoal? Eu coloquei um mapa aqui para vocês terem uma noção. A Península Balcânica da Grécia Antiga é aqui, ó, tá? Tudo que está em vermelho são colônias que foram formadas pelos gregos. Olha para vocês verem, tá? Eles chegaram Mar Mediterrâneo, Mar Egeu, Mar Negro, e realmente eles se espalharam. Aqui fala que pelo Mediterrâneo, pelo Mar Negro. É verdade. Tá? Então, olha o monte, no caso, ao norte do continente africano, ao sul da Península Itálica. Então, tudo que você está vendo em vermelho são colônias da Grécia Antiga. Então, realmente, eles se espalharam mesmo, tá? Fizeram mais de centenas de cidades e estados, centenas de polis em toda essa região, tá bom? Então, continuando aí. Mais uma simples, olha o tanto que essa pergunta é pequenininha e simples, que você vai falar certo ou errado. E bem simples essa pergunta. Essa eu tenho certeza que não tem como você errar não, pessoal. Olha, a religião da Grécia Antiga era monoteísta. Tá? Pensa bem o que é monoteísta, o que é monoteísmo. Tá? Então você vai definir como certo ou como errado. Pensa aí rapidinho. Pensou? Respondeu? Então responde, anota no seu caderno aí, na sua folha que você está respondendo. Vamos lá para a resposta? Errado, né? Por que errado? Monoteísta, tá? A cultura de um único Deus. Mono, um, tá? Então, um único Deus. A religião da Grécia Antiga, lembra que nós falamos? Tinha Zeus, Atena, tá? Então, eles eram o quê?
politeísta. A Grécia Antiga era politeísta. Muitos povos, né, das civilizações antigas, por exemplo, os egípcios, eles eram politeístas, os medos, os persas, eles eram povos politeístas. E a Grécia não era diferente. A Grécia era tinha uma cultura, uma religião politeísta, tá? Então não eram monoteístas. Espero que você tenha acertado essa é bem simples, né? Então aqui uma imagem só para nós dar uma respirada, dar uma aliviada aí para a gente estar continuando, para passar para o segundo bloco agora. Lembra que sempre no segundo bloco as perguntas tem mais alternativa, tem resposta certo ou errado, mas também são perguntas para você escolher outras alternativas. Geralmente eu coloco 3 ou 4 alternativas, dependendo do espaço que nós temos aqui na nossa lousa digital aqui. Então vamos lá. Primeira, ó, isso aqui é de 3 alternativas, tá? Mas é simples também. Os eupátridas, os metecos e os escravos são classes sociais pertencentes a. Quando a gente fala classes sociais, tá? O que compõe a sociedade, lembra das pirâmides sociais? A estrutura, o que compõe a sociedade. Então, primeiro, Constantinopla no domínio do comércio mediterrâneo, Atenas no período democrático, Roma no período de expansão republicana. Então, eupátridas, metecos e escravos. A qual classe, a qual sociedade que pertenceu esse pessoal? Que classe social que eles formavam? Pensa aí. Então, agora aqui você pode colocar da seguinte forma. A primeira, 1, 2 ou 3. Aí você coloca 1, 2 ou 3 para você ver se você acertou. Principalmente se tiver, como reforçando, tiver alguém olhando com você, fazendo com você. Geralmente as famílias acompanham, né? Tem acompanhado a Rivera Chá Educa, tem participado dessas aulas. Então anota aí para ver. Anotaram? Então vamos lá para a nossa resposta. Atenas. Então, essa aqui é bem simples, né? Qual que é a matéria que nós estamos estudando? Falando sobre a Grécia Antiga. 2 cidades se destacaram, Atenas e Esparta. Então, Atenas. Então, os eupátridas, os metecos e escravos fazem parte da sociedade de Atenas, da classe social ateniense, tá? Agora, outra de certo ou errado, para dar uma... Pra você não achar que você acertou a primeira ali, ficou alegre. Vamos ver essa aqui agora, tá? Atenas e Espartas se destacam em meio a uma centena de cidades. Aqui ficou fácil, que eu já havia comentado sobre isso. Cada uma teve um modelo diferente de organização política. Nossa, mas essa aqui ficou muito fácil a pergunta, porque eu comentei anteriormente, tá? Então, Atenas e Esparta se destacam em meio a uma centena de cidades. Cada uma teve um modelo diferente de organização política. Certo ou errado, pessoal? Respondeu? Se eu estiver muito apressado, fala assim, grita daí, calma, professor, calma que nós estamos respondendo. Então, vamos lá. Certo, né? Por que Atenas e Esparta destacou? Foram 2 cidades de destaque, nós já comentamos sobre isso nessa aula de hoje, nas aulas dos vídeos anteriores falamos, e hoje falamos sobre isso. E o modelo de organização política era diferente, porque elas eram o quê? Cidades e estados. Então, uma política diferente e autossuficiente, vamos dizer assim, independente. Tinha uma independência, era ela. Então, a polis de Atenas e a polis de Esparta realmente eram modelos diferentes de organização política. Essa estava bem fácil, né? Você concorda comigo? Agora, essa aqui é de escolher 4 opções. Então, aqui você vai usar 1, 2, 3 ou 4. Vamos para a pergunta, né? Assinale a alternativa que não representa parte integrante da estrutura social da polis espartana. Então, queria chamar a sua atenção aqui para essa... Aqui, ó, não. Toda vez que você lê uma pergunta, tiver a expressão não, incorreto ou exceto, tá? Então você tem que prestar atenção o que a pergunta está dizendo. Tá em caixa alta ali. Então, todos representam... não representa parte integrante da estrutura social da polis de Esparta. Então, todos fazem parte da estrutura social de Esparta, apenas um que não faz parte. Então, comunidades gentílicas, periecos, ilotas e espartanos. Tá? Então, todos fazem parte. Um não faz parte, ou seja, exceto um. Definir 1, 2, 3 ou 4. Qual que você definiria que não faz parte da sociedade, da pirâmide social da polis espartana? Podemos responder?
Você, mais uma vez, coloca só um número, né? Ah, e outra coisa, aquelas que você acertou, coloca um certinho na frente, que você errou, coloca um X, para depois você contar quantas que você acertou e quantas que você errou, tá bom? Então vamos para a resposta. Comunidade gentílicas. Essa aqui estava bem simples, né? Os periecos, os iliotas, os espartanos fazem parte dessa poli espartana, exceto as comunidades gentílicas, tá bom? Mais uma agora de certo ou errado. Fundada ainda no período homérico, lembra os períodos que nós estudamos sobre a Grécia Antiga. Fundada ainda no período homérico, pelos jônios, e com o excelente porto do Perieu, Atenas transformou na mais poderosa polis da Grécia. Olha aí que pergunta interessante, pessoal. Formado no período homérico, pelos jônios, né? E por causa do porto, Atenas transformou na mais poderosa polis da Grécia. Certo ou errado? Anotou aí, por favor? Podemos responder? Tô calmo, tô calmo. Como diz, não acelera não, professor. Tô aqui esperando você responder. Certinho? Letra C ou letra E? Exatamente, parabéns para você que acertou. Atenas e Esparta se destacaram. Atenas foi mais importante justamente não só pelo porto de Perieu, né? Mas porque Atenas tinha vários portos, então a facilidade de comércio com outras regiões. Então ela foi fundada, realmente ela foi fundada no período homérico pelos jônios e se destacou, uma das polis que mais se destacaram, mais poderosa da Grécia Antiga, tá bom? Essa aqui agora 4 opções, essa aqui está bem simples também, você vai escolher 1, 2, 3 ou 4. Vamos lá para a pergunta? Ulisses, também chamado de Odisseu, é um personagem da obra Odisseia, atribuído ao poeta Homero. A obra de Homero é importante na reconstrução do passado mais remoto da civilização. De qual civilização, né? A obra de Homero é importante na reconstrução do passado mais remoto da civilização grega, chinesa, mesopotâmica ou persa. O que a obra de Homero retrata? Ela reconstrói qual civilização? Grega, chinesa, mesopotâmica ou persa? 1, 2, 3 ou 4. Definiu aí? Essa está bem simples. Vou até passar já a resposta para você. Grega. A nossa revisão é sobre a Grécia Antiga, tá? Nós não estamos falando sobre os persas, sobre a Mesopotâmia, sobre os chineses. A revisão é sobre a revisão sobre o grega. E acontece isso muito em sala de aula. Você estuda, né, o capítulo daquela matéria com os alunos é sobre a Grécia Antiga, aí você coloca uma pergunta como essa, o aluno ainda marca lá chinesa. Tá? E tá bem claro, tá bom? Então, lembrando aqui, o Homero, esse poeta Homero, nós até comentamos que alguns historiadores falam que ele nem existiu, que a obra dele, né, que ele escreveu, na verdade, foram vários poetas, e é uma fonte de pesquisa justamente da cultura grega, uma rica fonte de pesquisa da cultura grega, tá bom? Então, Ulisses é quando ele está voltando para casa, né, depois da guerra de Troia, o retorno dele para casa, as aventuras que ele passou até voltar para casa, tá bom? Mais uma de certo ou errado, agora bem simples também. Agora falamos sobre a Atenas, agora vamos falar sobre a Esparta. A poli de Esparta ficava às margens do rio Eurotas e ao sul do Peloponeso. Com uma grande área fértil, a população dedicava-se ao cultivo de cereais, oliveiras e vinho. Certo ou errado? Pensa aí rapidinho, o que você acha dessa resposta? Vamos lá, então? Podemos responder? Calma que está quase terminando, pessoal. Rapidinho, tá? Certo, né? A polis de Esparta ficava realmente às margens do rio Eurotas e ao sul do Peloponeso, tá? E tinha uma grande área fértil, uma pequena área fértil, apesar das montanhas, tinha essa região de área fértil, e lá eles se dedicavam ao cultivo de cereais, oliveiras e vinhas, tá? Atenas não era somente a guerra, não era somente a questão militar, não. Então, a você que acompanhou a aula até aqui nesse momento, muito obrigado.
Permaneça firme nos seus estudos, eu gosto sempre de citar sobre isso, permaneça firme. Busca ler mais, tá? A leitura é fundamental nesse momento de estudo, nesse momento de aprendizagem. A você, família que nos acompanhou, nosso muito obrigado também e até a próxima aula no TV Araxá Educa. Até mais.